Porque que uma vez por mês nós nos reunimos como igreja e ministramos a ceia. É importante você entender isso, independente se você participa da ceia ou não, para que assim que você puder, você possa voltar ou começar a participar da ceia, amém? Porque a ceia, ela foi um sacramento instituído pelo Senhor Jesus, ela foi uma ordenância do Senhor Jesus, então ela tem os seus significados. E há muitas dúvidas acerca da ceia. A primeira dúvida é, pastor, quem pode participar da ceia? Ou quem é digno de participar da ceia? Porque muitos irmãos, quando chega no momento da ceia, nem no culto vêm. Porque eles talvez cometeram algum pecado no decorrer do mês, brigou com o esposo, brigou com a esposa, aconteceu alguma situação na família, ela talvez tinha algum pecado que ela está tentando vencer ainda, e ela caiu no decorrer desse mês. Aí o que ela imagina? Eu não vou no culto de ceia, né? Eu não posso participar da ceia porque eu estou indigno de participar da ceia. Mas eu gostaria de esclarecer isso para você, para que o momento de ceia seja um momento de celebração, não um momento de pesar, amém? É importante você entender que a ceia é um momento em que você festeja o perdão de Deus sobre você. A Páscoa, quando era celebrada no Antigo Testamento, era celebrado o resgate, era celebrado a libertação, quando o povo de Israel foi tirado escravo do Egito e foi levado para a sua terra. E a ceia, ela foi dada no lugar da Páscoa. Então, quando nós ceamos, nós não estamos comemorando que Jesus morreu na cruz, não. Nós estamos comemorando que através da morte de Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Então, quando nós falamos da ceia, nós estamos falando de um momento festivo, de um momento de alegria, não de tristeza, não de abatimento, não de culpa, não de condenação, né? Não pode ser um momento ruim, tem que ser um momento agradável. E talvez a primeira dúvida que a maioria das pessoas tem é, pastor, há igrejas que ministram a ceia todo domingo, há igrejas que ministram a ceia uma vez por mês, e há igrejas que ministram a ceia uma vez por ano, e há igrejas que apenas um grupo seleto de pessoas participam da ceia. Não sei se você sabe disso. Tem uma religião que tem os escolhidos, os 144 mil, que segundo eles, só eles podem participar da ceia. Por incrível que pareça, eu já participei dessa religião. Que lá Deus revela quem pode e quem não pode. São apenas 144 mil, como está escrito em Apocalipse, esses podem participar da ceia. Um erro terrível de interpretação. Mas o que a Bíblia diz sobre quem deve ou em que tempo que deve acontecer a ceia? Em Atos capítulo 2, verso 46, a Bíblia diz que os discípulos, ou a igreja, todos os dias, eles continuavam a reunir no pátio do templo. Eles partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Em Atos capítulo 20, verso 7, o texto diz que no primeiro dia da semana, quando eles reuniam para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, porque iria embora no dia seguinte e continuou falando até a meia-noite. Se você pega o relato histórico, dava-se a entender que assim que a igreja começou, no primeiro dia da semana, que é o domingo, todo domingo eles se reuniam, em todo domingo eles partiam o pão, todo domingo eles ceavam. Então é importante você entender que não há uma data específica. Jesus disse que todas as vezes que vocês reunirem em memória de mim. Então você vai ver no início que era comum, todo domingo, primeiro dia da semana, como estamos fazendo hoje, eles reuniam e partiam pão. Mas você pode fazer isso uma vez por ano, quando você reúne por esse propósito, mas você pode fazer isso uma vez por mês, como é o nosso hábito. Então é muito importante você entender que não foi estabelecido um tempo. Olha, tem que ser todo domingo, tem que ser no primeiro domingo do mês, tem que ser no primeiro dia do ano. Isso não foi especificado. Paulo disse que todas as vezes que reunirmos em memória de Cristo, ou seja, um culto em que nós fazemos menção, ou façamos menção do sacrifício de Cristo, deve ser a partir do pão. Então a ceia é um culto especial que nós fazemos, que é o primeiro domingo do mês, para relembrar ou lembrar do sacrifício de Cristo. Nós reunimos com esse propósito especial de nos reunir e comemorar que em Cristo, através da sua morte, os nossos pecados foram perdoados. Amém? Então não importa quantas vezes é feito por semana, quantas vezes é feita por mês, porque isso não é o mais importante. O mais importante é a gente estar em comunhão com o Senhor Jesus. Amém? E essa comunhão tem que ser diária, essa comunhão tem que ser 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os anos,
até a volta do Senhor Jesus. Agora, a ceia, ela é esse memorial, na qual nós celebramos que agora nós temos comunhão com Ele. Agora, talvez, depois de você ter esclarecido isso, que de quanto em quanto tempo participa da ceia não é o mais importante, o que importa é que você, quando reunir com esse objetivo, entenda o significado do porquê nós fazemos isso. Muitas pessoas questionam: pastor, quem pode ministrar a ceia? Porque talvez você veio de uma religião, de uma denominação, que você acha que só algumas pessoas muito qualificadas podem ministrar a ceia. Agora, o que a Bíblia de fato diz sobre isso? Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte, falando da igreja, dos crentes, de você, amém? Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que Pedro está dizendo? Que todos aqueles que creem em Cristo, que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, desceram as águas, se tornaram filhos de Deus, são sacerdotes. Logo, todo aquele que é sacerdote de Cristo, ele pode ministrar a ceia, amém? Então, uma vez que você nasceu de novo, você compreendeu o que significa, você entendeu, você pode ministrar a ceia. Talvez tenha alguém da sua família que está doente, que não pode vir no culto, você pode ministrar essa ceia. Não precisa ser simplesmente o pastor, não precisa ser simplesmente o líder de célula. Uma vez que você nasceu de novo, você é filho, você pode ministrar a ceia e assim participar da ceia, amém? Então a Bíblia não restringiu apenas aos apóstolos, apenas a liderança da igreja para ministrar a ceia. A ceia é algo que todos aqueles que nasceram de novo, que são sacerdotes de Cristo, podem ministrar. Então nós temos uma visão aqui na nossa igreja, que cada crente é um ministro. Você é um ministro, você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra, amém, irmãos? Então entenda que não é algo que somente o pastor tem que ministrar. Nós ministramos também, uma vez por mês, a ceia nas células. Por quê? Para que isso seja difundido, que quando nós ministramos a ceia na célula, nós estamos dizendo: olha, todas as pessoas que também participam da vida da igreja podem também ministrar a ceia. Então é importante que você entenda que a ceia não foi restringida a uma classe somente, para que somente aquela classe participa ou simplesmente ministra. A ceia, ela é do Senhor, amém? Diga assim: a ceia é do Senhor Jesus. Então não é da igreja tal, não é de fulano ou ciclano, é de todos aqueles que creem em Jesus, entregaram sua vida para Jesus, confessaram e receberam Jesus como seu Senhor. A ceia é dos filhos, amém? Então quando nós ceamos, nós estamos dizendo: eu sou filho de Deus e o Senhor Jesus é meu Pai e Ele reina sobre nós. E há muito significado sobre a ceia, né? Se você for conversar com certas religiões, né, talvez uma mais comum, que é o catolicismo, eles vão compreender que no momento da ceia, isso é chamado de transubstanciação, que no momento da ceia, os elementos se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Uma interpretação, né? Não significa que está certo, não significa que está errado. Mas existe também, como Lutero defendeu, a consubstanciação. O que significa? Que no momento da ceia, Cristo ele se faz presente corporealmente. É um momento em que Cristo ele passeia no meio da igreja. Zwinglio, também um dos reformadores, ele pensava um pouco diferente. Ele acreditava que a ceia era simplesmente um memorial, é uma referência àquilo que Cristo fez e não tinha nenhum valor espiritual. Por outro lado, Calvino ele acreditava que a ceia ela era mais do que simplesmente um ritual memorial. Ela tinha também um valor místico. Pastor, o que de fato a Bíblia diz sobre isso? Eu entendo que a Bíblia ela trabalha com as duas questões. A ceia ela tem um valor memorial. Nós estamos aqui celebrando e relembrando aquilo que Cristo fez por nós. O pão representa o corpo dele que foi dado no nosso lugar para a nossa vida e a nossa saúde, e o sangue que foi derramado é representado pelo vinho para o perdão dos nossos pecados. Então há um valor memorial, mas há também, não podemos negar, que há um valor espiritual, e mais do que isso, há um valor também físico. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, diz: olha, há entre vocês muitos fracos e doentes,
nem poucos que dormem. Por quê? Porque eles estavam participando da ceia do Senhor sem compreender o seu significado. Porque eles estavam fazendo da ceia um momento de comida. Sabe quando a família reúne e junta a panela? Ou os amigos fazem isso? Eles faziam isso, para eles a ceia era aquilo. E eles comiam até se encher, até faltar para as outras pessoas. E Paulo escreve: vocês não estão entendendo o significado da ceia. Se vocês estão com fome, coma na sua casa, mas no momento em que vocês for reunir, entenda que a ceia, ela precisa ter um valor espiritual, ela precisa ter ordem, e vocês precisam esperar uns pelos outros, amém, irmãos? Por isso que em João 6, capítulos 53 e 54, Jesus, ele disse isso, falando sobre a importância da ceia: em verdade eu lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está fazendo aqui uma alusão ao crer nele de todo o coração. Mas a ceia, ele é esse simbolismo de que você está participando literalmente do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele foi muito categórico, ele diz: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus instituiu a ceia como uma certeza de que nós temos a salvação assegurada e garantida através do seu sacrifício. Então eu estou explicando para você, para que você entenda o valor e o significado da ceia, amém? Agora, quem é digno de participar da ceia? Pastor, quem pode e quem não pode participar da ceia? Eu sei que essa é uma das coisas talvez mais confusas e mais complexas, porque dependendo também da denominação, há muitas denominações, que eu também já passei por algumas, que se você não apresentasse a sua carteirinha de dizimista, você não ceava. Era o critério que colocava: você tem que ser dizimista para você cear. Estou falando que está certo, que está errado, mas era assim que eles estabeleciam, né? Outros estabeleciam o seguinte: você tem uma campanha de oração na igreja e você não foi, você também não podia participar da ceia. Se você cometeu algum pecado no decorrer do mês, você também não pode participar da ceia. Havia, né, uma exigência para que assim pudesse ou não participasse da ceia, e quem decidia se participava da ceia ou não era o pastor. Tinha pessoas que passaram por muitos constrangimentos de ir lá pegar a ceia e dizer: não, você não. Só que o que a Bíblia de fato nos ensina sobre isso? Vamos para a palavra de Deus, amém? Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 27, é importante você entender isso. Paulo diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos ou vários que já dormiram. Amém? Sabe o que Paulo está ensinando aqui? O verso 27 diz que nós não devemos comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente ou de forma indigna, porque senão nós seremos culpados de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que isso significa? Participar do Senhor de forma indigna significa alguém que cometeu algum pecado, que tem algum erro? Não, não é isso, porque ele diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então esse indignamente aqui não está se referindo à pessoa que não tem pecado, porque se nós olharmos, examinar nós mesmos, é isso que diz o verso seguinte: por isso, o que deve fazer? O verso 28, examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Presta atenção, se ele diz que nós não devemos participar indignamente, ele não está dizendo que é uma classe de pessoa que deve e outra classe que não deve, porque senão o verso seguinte seria contraditório. Ele diz: examine então cada um a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Ele não diz examine e veja quem pode e quem não pode cear. Ele diz examine e então coma do pão e beba do cálice.
Porque todos que forem fazer uma análise verdadeira, sincera, vão encontrar pecado. Todos aqueles que olharem para si e fizerem um exame verdadeiro, honesto de si mesmo, vão chegar a uma conclusão: eu tenho pecado. E se você chegar a essa conclusão, você vai dizer assim: então eu não posso participar da ceia? Não. O texto diz: e então, coma do pão e beba do cálice, depois de você reconhecer que você é pecador. Pastor, então o que significa indignamente? É importante você entender que a palavra ali, indignamente, ela é um advérbio, ela significa a forma de se fazer. Por quê? Porque os coríntios estavam fazendo a ceia de forma errada. Como eu disse anteriormente, eles faziam a ceia como uma reunião de comida. E eles não estavam atribuindo à ceia um valor espiritual. Eles não estavam atribuindo à ceia um valor que Cristo deu para a ceia. Eles nem entendiam o significado. Eles simplesmente faziam uma junta panela, comiam, se fartavam, se enchiam e não entendiam nem o significado do pão e nem o significado do vinho. Não entendiam o significado daquela comida. Então é importante que você tenha consciência do significado do pão e do significado do vinho. Então ele não está falando que haveria classes de pessoas indignas, mas a forma com que eles estavam fazendo estava indigna. Porque, vou pegar um exemplo, imagina que a minha esposa chega aqui e decide tomar essa água. Ela pode tomar essa água de forma digna ou de forma indigna. Qual que é a forma digna? Vou pegar o copo e vou tomar, assim que todo mundo toma. Mas talvez ela fale: vou tomar de outra forma. Vou pegar um canudinho e vou tomar de canudinho. Se tornou um modo diferente, um modo indigno. Então, quando o verso 27 diz que nós não devemos participar indignamente, é participar de forma que eu compreenda o significado do pão e eu compreenda o significado do vinho, amém? Por isso que nós precisamos ter clareza e compreensão do que a ceia significa. Então, o verso seguinte, o verso 30, volta o verso 29 e o 30 entram juntos, porque ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Do que ele está se referindo? O pão, ele representa o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz e dado em nosso lugar. Então o que isso significa? Que se o corpo de Cristo foi morto, o nosso corpo, quando morrermos, ele será ressuscitado, amém? Se Jesus tomou sobre o corpo dele todas as nossas enfermidades, ele devolverá sobre nós toda a sua saúde. Então olha que coisa sobrenatural. A ceia, quando você participa do pão, o pão, ele significa que você está comendo, ingerindo a vida de Deus sobre você e a saúde de Deus sobre você. Porque ele diz no verso seguinte, verso 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que já dormiram, ou que já estão mortos, porque eram pessoas que não entendiam o valor da ceia. Então eu quero dizer para você que a ceia, ela tem um valor também para o seu corpo. Quando você come, você está comendo a saúde de Deus, você está comendo a vida de Deus, o corpo de Deus, e a Bíblia é categórica em dizer que sobre o corpo de Jesus foi tomada todas as nossas misérias, todas as enfermidades, todas as maldições, veio sobre o corpo do Senhor Jesus, amém? Então quando você participa do pão, você está assumindo, ingerindo a árvore da vida, que vai fazer com que todas as enfermidades sejam removidas de você, seja removida da nossa vida. Não que nós não venhamos passar por enfermidade, mas Deus nos deu a autoridade sobre as enfermidades. Cristo tomou sobre ele todas as nossas enfermidades. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, ele citou esse versículo. Ele citou esse versículo dizendo que quando ele orou e repreendeu aquela febre da sogra de Pedro, ele disse: e se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças, nós o tínhamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele nos deu vida, saúde e restauração, amém? Então o pão é a vida de Deus sendo liberada sobre você. Talvez você nunca olhou para o pão dessa forma. Por que o pão e o vinho? Porque o pão representa o corpo
e ele serve de vida e saúde para você, para o seu corpo, para a sua alma e para a sua mente. Agora, quando se trata do sangue, do que nós podemos comparar? É importante que você tenha compreensão de que o sangue de Cristo, ele é dado para o perdão dos nossos pecados. E quando nós falamos do perdão dos nossos pecados, nós estamos falando daquela consciência que eu tenho de que eu preciso desse perdão. Em 1 João, capítulo 1, verso 8 e verso 9, o texto diz que se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Verso 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que significa quando Ele diz perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças? Perdoar os nossos pecados é dizer o seguinte: olha, aquilo que você fez não será imputado a você. Agora, nos purificar de toda injustiça é nos dar graça para rompermos com o pecado. Então, quando nós cremos em Jesus, nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, é uma promessa. Aquilo que você fez, aquilo que você cometeu, não será levado em conta, mas a nossa natureza vai ser mudada. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos os nossos pecados, não há só um perdão, há uma mudança de vida aplicada, gerada no nosso espírito, amém? Porque a lei, ela exigia de nós, seja perfeito, mas a graça de Deus veio e nos tornou perfeitos. Não que nós não erramos, mas perfeito diante de Deus, nos tornou perfeito diante de Cristo, amém? Porque se nós estamos em Cristo, Deus olha para nós e não nos vê mais como pecadores. Então a lei exigia justiça, a graça de Deus aplicou a justiça. Na lei se exigia santidade, na nova aliança nos é concedido santidade. Estão entendendo, irmãos, amém? É importante que você tenha essa clareza, que quando ele diz que nós cremos, confessamos, reconhecemos o nosso pecado, algo interior acontece. Eu sou perdoado, mas eu sou também transformado. Agora, o que é importante você entender? Que essa dignidade de participar da ceia tem a ver com a sua fé no Senhor Jesus, de você reconhecer que você é pecador, mas você reconhecer que você também está perdoado. Gálatas capítulo 2, verso 16, Paulo diz que a única coisa que nos torna dignos diante de Deus é a fé. Ele diz: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, se você querer se achegar a Deus como uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, você será reprovado. Mas se você reconhecer que você é pecador, e reconhecer que nele você tem o perdão, você é justificado. Porque a lei, o que ela faz? Ela nos dá a convicção de que nós somos pecadores, mas em nenhum momento a lei ela tem poder de nos perdoar. Então a lei mostra que nós somos pecadores, mas a graça mostra que nós somos perdoados, amém? Diga assim: a lei mostra que eu sou pecador, mas a graça mostra que eu sou perdoado. Então é importante que você entenda que quando nós participamos da ceia, nós estamos participando desse perdão de Deus, que todos precisam. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 33, Paulo falando, dando instruções sobre a ceia, ele diz: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Verso 34, se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. O que Paulo está dizendo? Olha, entenda que a ceia, ela tem um valor espiritual sobre a sua vida, não simplesmente natural. Então, quando você come o pão, quando você bebe o cálice, não é simplesmente um pão comum, não é simplesmente um vinho comum, ela tem um valor espiritual sobre a sua vida, amém? Vai trazer perdão sobre os seus pecados, vai trazer saúde sobre o seu corpo, vai trazer revelação sobre o seu espírito, de que você é filho de Deus.
É uma comunhão que Deus permite para que nós tenhamos essa revelação. É no partir do pão que nós percebemos a presença de Deus conosco. É no partir do pão que nós percebemos. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles passaram o tempo todo andando com Jesus e eles não percebiam Jesus. Marcos diz que no partir do pão eles reconheceram que Jesus estava ali. Então, quando nós partimos do pão, quando nós compartilhamos do pão, nós estamos experimentando no nosso espírito a convicção, a revelação de que nós somos filhos de Deus. Amém? Então nós não podemos participar da ceia do Senhor de forma legalista. O que é de forma legalista? A chegar diante de Deus com a nossa justiça, porque nós vamos estar anulando a graça de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 21, Paulo ele falou isso: olha, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Então, se você chega aqui no dia de ceia e fala, deixa eu ver se eu estou apto ou não para cear, e você começa a olhar para as suas obras, o que você fez, ou você deixou de fazer, você está fazendo o sacrifício de Cristo ser inútil, você está chegando diante de Deus pelas obras da lei. Quando nós olharmos para a ceia, eu tenho que olhar, examinar e chegar a uma conclusão: eu sou pecador, pelas minhas obras, eu nunca seria digno de cear, mas pelo sacrifício de Cristo, eu estou pronto, apto, digno, santificado, perdoado, justificado para participar do pão e do vinho, porque eu não achego diante de Deus pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo. Amém? Então por isso que você não pode olhar para você, você olha para você só para reconhecer, tem um pecado, mas você muda o olhar e olha para Cristo e diz, estou perdoado. Amém? Aí talvez você me pergunta, pastor, mas isso não incentiva o pecado? Não, muito pelo contrário. Romanos capítulo 6, verso 15, Paulo ele fala sobre isso. Ele fala, olha, então vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça? E ele diz, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque a graça é o que nos conduz a uma nova vida. Muitas pessoas não entendem, elas acham que quanto mais você fala da lei, mais as pessoas têm a vida mudada. Não, enquanto mais você fala da graça, mais as pessoas terão a vida mudada. Enquanto mais você entende a graça, mais você tem poder sobre o pecado. Enquanto mais você entende que você é perdoado, mais você tem poder sobre o pecado. Enquanto mais revelação você tem de que você é filho de Deus, mais poder sobre o pecado você tem. Quanto mais revelação que você tem de que você é amado de Deus, mais poder sobre o pecado você tem. O que fez o filho pródigo desfrutar de todas as bênçãos que o pai tinha para ele, é que na hora que o pai ofereceu para ele o perdão, ofereceu o anel, ofereceu a melhor roupa, ofereceu a melhor sandália, ofereceu uma festa de recebimento, ele não rejeitou. Você não pode rejeitar aquilo que Deus já te deu gratuitamente. Ele te deu o perdão. Isso é uma coisa que Deus se irrita e se ira. É o único lugar que você está vendo na nova aliança Deus se irritando, é quando ele faz aquele banquete e o povo se nega a participar. A ira de Deus não está mais sobre quem peca. A ira de Deus está sobre aquele que rejeita o perdão, porque o perdão está gratuito. Quando você vem, você é perdoado, você é limpo, você é lavado e é dado a você uma nova natureza. Mas aqueles que rejeitam esse perdão gratuito, Deus diz que vem sobre eles a ira de Deus, mas sobre nós que somos filhos não, amém? Sobre nós há o perdão. Então Deus ele se ira na nova aliança por aqueles que rejeitam o perdão, para aqueles que rejeitam a graça, para aqueles que rejeitam a vida. É muito simples, mas entenda que Deus deu a você essa nova vida gratuitamente. Amém? Então é muito importante que você tenha essa revelação de que você é filho de Deus, de que você é perdoado e de que você é amado de Deus. Agora, então qualquer pessoa, pastor, pode participar da ceia? Não. Porque você precisa ter entendimento e revelação do que significa o corpo e o sangue de Cristo, amém? Então é para qualquer pessoa? Não, mas é para qualquer pessoa que creu em Jesus, entregou sua vida para Jesus e entendeu que ele é filho, entendeu que ele faz parte do corpo de Cristo. Em Mateus capítulo 18, verso 19 e verso 20, Jesus, nas suas últimas palavras, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que lhe ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos, ou até o fim dos tempos. A ceia, ela é para quem é filho, para quem é discípulo. E o texto diz que há uma ordem aqui natural. Primeiro você batiza, não é isso que diz o verso 19? Volta lá. Portanto, vão em falsos discípulos, como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois disso, o que diz o verso 20? Ensinando-as, pode passar o verso 20? Ensinando-os a obedecer a tudo que lhe ordenei. A ceia é uma ordenância, amém? Então eu sempre oriento que você espere o batismo para você participar da ceia. Pastor, se eu tomei a ceia antes de batizar eu pequei? Não, é apenas uma orientação para que você entenda, porque a hora que você for batizar, vai ter um ensinamento, vai ser um discipulado, vai ter todo um processo te explicando sobre a ceia. Para que você participar da ceia, você participa de forma correta. Agora, a ceia é para quem decidiu ser filho, decidiu ser discípulo. Sou eu que julgo isso? Não. Pastor, eu não batizei por algum motivo, aquilo outro, mas eu quero muito participar da ceia. Posso. Diz que cada um deve assim examinar a si mesmo. Se você entende que você é filho, que você é perdoado, que você é amado, que você é salvo, não sou eu que vou impedir você de cear. Mas eu entendo, à luz da palavra de Deus, que a ceia é para os filhos que decidiram entregar a vida para o Senhor Jesus, se batizaram e fizeram o compromisso com o Senhor Jesus. É simples. Então é você quem decide se você participa da ceia ou não. Mas há esses critérios. Compreende? Amém? Agora, em nenhum momento a Bíblia diz, deixa de participar do pão. Faça uma análise de si mesmo, então não coma do pão e não beba do vinho. Não, quero dizer para você, que esse é o momento de você celebrar o perdão dos seus pecados. Amém? Para que você tenha clareza e revelação de que você é filho de Deus. Tudo que é feito sem fé é pecado. Então é muito importante que você tenha clareza. Pastor, não estou em paz de cear, ainda não me batizei. Espera o batismo. Minha orientação, não é uma obrigação, estou orientando aqui você. Quem ainda não é batizado, espera o batismo. Mas, pastor, eu me sinto filho, né? No próximo batismo eu vou batizar, eu já quero cear. Como eu disse, a decisão é sua. Não há nada que vai trazer condenação para você, se você tem entendimento e compreensão do que significa o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Se você ainda não é batizado e deseja batizar, nesse mês de agosto nós teremos um batismo. No último final de semana, né? No último final de semana de agosto nós teremos um batismo. Então você pode batizar e em setembro já está em comunhão, ceando, participando do pão e do vinho. Amém?